Na nossa conversa de agora, nós vamos falar sobre um dos movimentos religiosos mais importantes e que teve também uma maior amplitude durante o século XVI contra as ideias, contra as doutrinas da Igreja Católica. Esse movimento, chamado de anabatismo, foi influenciado também, inclusive, pelas ideias de Martinho Lutero. Então, o anabatismo foi um movimento religioso surgido juntamente com as reformas protestantes do século XVI, inspirado, claro, como nós já dissemos, nas ideias do monge Martinho Lutero, que foram desenvolvidas, que foram implementadas, contra o poder político, contra o poder econômico e principalmente contra o poder religioso da Igreja Católica. Esse nome, anabatismo, ele surge em virtude de todas as pessoas que participam ou participaram desse movimento, serem batizados já na fase adulta. E quando se batiza já na fase adulta, significa que você escolhe por livre e espontânea vontade participar daquela doutrina, participar daquela ideia, enfim, participar daquele conjunto religioso. Portanto, participar do movimento anabatista espontaneamente. Então, o batismo era realizado já na fase adulta. E isso era uma diferença crucial, uma diferença fundamental para o catolicismo. Por quê? Porque dentro do ambiente católico, as pessoas são batizadas ainda recém-nascido. Tá bom? Então, dentre os grandes participantes do movimento anabatista, nós podemos destacar Thomas Müntzel, nós podemos destacar Felix Menz, nós podemos destacar Conrad Grebel, nós podemos destacar João Leite, nós podemos destacar o meu xará Nicolau Stort, mas também nós não podemos esquecer de um rapaz que foi líder da revolta camponesa, dentro do movimento anabatista, um rapazinho chamado de Bernhard Kretz. Então, essas são as principais figuras do movimento anabatista. Nós vamos também tocar nessa conversa como foi que o movimento anabatista conseguiu, além da oposição, além de conseguir a oposição da Igreja Católica, vamos perceber também como foi que o movimento anabatista conseguiu a oposição também de um dos maiores representantes do movimento protestante, que é o Martinho Lutero. Então nós vamos perceber como foi que esses dois grupos, Igreja Católica e Martinho Lutero, que travavam debates teológicos, como foi que esses dois grupos, digamos assim, se juntaram, entre aspas, para combater o anabatismo, tá bom? Mas é importante destacar que o movimento anabatista, ele acabou se espalhando, ele acabou não ficando limitado simplesmente à Alemanha, não é? Ele acabou se espalhando por várias partes do mundo. Claro que teve um início muito forte na região da atual Alemanha, na Suíça, mas ele acabou desembocando, acabou chegando em outras partes do mundo, como a Moscóvia, como a Hungria, como os próprios Estados Unidos, e como também a Polônia. E nesses lugares eles não ficaram conhecidos simplesmente como anabatistas, como nos seus locais de surgimento. Na verdade, eles acabaram recebendo o nome de menonistas. Então, o anabatismo, como nós já dissemos, foi um grande movimento, principalmente de ordem religiosa, e que acabou não sendo unificado. Os vários grupos que participavam do movimento anabatista tinham as suas diferenças, tinham as suas distinções. Claro que havia algumas ideias em comuns, mas eles próprios eram diferentes, pregavam ideias distintas, Por isso que os vários grupos acabaram se espalhando por outros territórios. As primeiras pessoas que participavam do movimento anabatista eram chamadas de humanistas, mas também boa parte deles, grande parte deles inclusive, vinham de classes que eram muito exploradas, inclusive
pessoas que vinham de classes exploradas dentro daquela própria ordem feudal que estava se decompondo, né? que estava sendo totalmente destruída, como os camponeses e também como os trabalhadores urbanos. É importante destacar que as condições de vida, né, das pessoas que participavam dos movimentos anabatistas eram as mais precárias possíveis, né? Inclusive essas condições de vida desses camponeses, desses trabalhadores urbanos, foram essas próprias condições que acabaram levando essas pessoas a participarem do movimento anabatista. Foram essas próprias condições de vida que acabaram levando essas pessoas a questionarem, né, as condições que eles estavam, e foram essas próprias condições que acabaram levando essas pessoas a dizerem que estavam daquela forma porque eram em virtude de grandes ordens religiosas, né? Então essas condições de vida, as dificuldades materiais, a própria subordinação desses grupos a classes altas, né, classes que tinham muito poder político e econômico, acabaram fundamentando a exploração econômica dessas pessoas e levaram os anabatistas a encontrarem na religião uma ideia, uma expressão de sua discordância, né, dessa situação, né, a qual eles estavam incluídos. Tá bom? Então eles viam na religião como aquele instrumento que fazia com que eles estivessem naquelas condições. Por isso que eles as criticavam. Apesar deles apresentarem tendências muito fortes, tendências muito diversas, né, muito diferentes, alguns pacifistas, outros revolucionários, né? Então era nessa linha que os anabatistas caminhavam, né? Alguns eram pacifistas demais, outros eram revolucionários, né? Não podemos dizer que eram revolucionários demais, porque todo movimento revolucionário precisa ser revolucionário. Nunca tem movimento revolucionário demais. Mas alguns eram pacifistas e outros eram revolucionários. E haviam em comum a necessidade, né? Todos eles, tanto pacifistas como reformistas, como revolucionários, havia a necessidade deles rebatizarem, né, as pessoas que iriam participar do movimento anabatista. Além, claro, deles defenderem a separação entre Estado, né, e igreja. E, claro, de extinguir, de acabar com o culto às imagens, que é uma das grandes ideias do movimento catolicista. Tá bom? E pregarem, claro, uma vida de simplicidade dentro das próprias condições sociais em que eles gostavam, né? Então os anabatistas também pregavam a igualdade entre todos. Dessa forma, então, dentro desse contexto, os anabatistas foram criando uma consciência social. E nós vamos perceber que essa consciência social, criada pelos anabatistas, que vai permitir que tanto a Igreja Católica quanto Martinho Lutero, que eram rivais teologicamente, né, que eram rivais em termos de doutrina, em termos de ideias pregadas, vai fazer com que eles se juntem e passem a combater os próprios movimentos anabatistas. Vai ser essa condição social criada pelos anabatistas que vai colocar no mesmo barco Martinho Lutero e Igreja Católica. Então, essa consciência social fazia com que os anabatistas percebessem que eram explorados pelas classes superiores, como nobreza, como clero, e eles passavam a perceber que eram explorados e passaram a defender uma outra ordem social, né? Uma outra organização social diferente daquelas que eles estavam, né? E em que consistia essa igualdade social, em que é que consistia essa nova realidade pregada pelos anabatistas, né? Então era uma organização social, né, pautada na questão da igualdade de direitos, pautada na inspiração e na livre interpretação das doutrinas cristãs e na igualdade entre todos, né, na igualdade entre a humanidade. Alguns dos pregadores, como Thomas Mutzel e John Lyde, criaram comunidades baseadas no cristianismo primitivo. E a gente sabe que o cristianismo primitivo era, digamos assim, uma ordem em que eles pregavam que tudo pertencia a todos, tudo deveria ser dividido entre todos. E nós vamos perceber
que essa ordem de dividir tudo com todos vai cair como uma luva para que movimentos católicos e o próprio Martinho Lutero se revoltem e se voltem contra, né, os próprios movimentos anabatistas. Então vai ser essa consciência social que nós dissemos, né, em que os movimentos anabatistas se percebem quanto explorados, né, percebem quem são seus exploradores, né, e que vão perceber que é necessário ter uma livre interpretação religiosa, né, e daí eles vão participar, ainda no século XVI, em 1524, né, vão criar uma revolta camponesa, tá bom? Então essa revolta camponesa vai ser criada em 1524 na própria Alemanha. E o estopim, né, o principal motivo dessa revolta camponesa, né, vai fazer com que Martinho Lutero se oponha a ela, se coloque contra essa revolta camponesa, né? E claro, algumas autoridades que participaram dessa revolta. Sabendo dessa posição, cerca de 300 mil camponeses vão pegar em armas contra seus senhores, estendendo a revolta, né, ampliando a revolta para mais de 1/3 da Alemanha. Para vocês perceberem o quanto essa revolta camponesa vai incomodar as elites, vai incomodar os exploradores, vai incomodar a própria Igreja Católica, que não deixa de ser exploradora, era inclusive a principal exploradora da época, né? E vai incomodar também o próprio Martinho Lutero. E é nesse incômodo do Martinho Lutero que nós vamos perceber o quanto ele era revolucionário, mas o quanto ele era também conservador, né? Ou seja, ele vai se opor contra um movimento que era também revolucionário, né? Então o objetivo era romper, né, com a ordem social que era estabelecida, romper com aquela estrutura, com aquele estabelecimento de sociedade. Então esse era o objetivo da revolta camponesa, né? Que era o quê? Acabar com aquela estrutura social, acabar com aquela ordem social, principalmente através, né, do confisco, né, de você tirar terras da própria nobreza, de você fazer com que essas terras que eram da nobreza, né, fossem distribuídas, né, com os próprios camponeses. Um dos 12 artigos do Manifesto dos Camponeses, do Manifesto dos Revoltosos, né, eu peço aqui licença a vocês para fazer uma leitura bem rápida, né, desse manifesto, que está contido no artigo 5º, que diz mais ou menos assim, né? Então esse artigo 5º está dentro do Manifesto das Revoltas Camponesas, que tinha como principal objetivo, né, fazer com que aquela ordem social que permitia que camponeses fossem explorados, né? Então o objetivo era acabar com aquela ordem social. Então qual era o objetivo, qual era o principal argumento lá no artigo 5º, que está na Revolta dos Camponeses, do manifesto? Diz assim: temos que nos queixar também a respeito dos bosques, pois nossos senhores reservaram apenas para si a floresta, e quando um pobre necessita de madeira, deve comprá-la pelo dobro do seu valor. Eis, portanto, nossa intenção a respeito dos bosques. Os senhores eclesiásticos, ou seja, a igreja, e leigos, devem novamente deixar as comunidades, ou deixar para as comunidades, as florestas que elas não conseguem adquirir a dinheiro, né, e permitir às comunas a liberdade de exploração. Então perceba que nesse artigo 5º do Manifesto dos Camponeses deixa muito nítido o seu objetivo, que era combater a exploração que eles estavam submetidos, que era permitir que as terras que estavam sob o controle dos nobres, que era permitir que as terras que estavam sob o controle da igreja fossem distribuídas entre quem não tinha. Tá bom? Então esse era um dos objetivos da revolta camponesa, que acabou, como disse, sempre é importante deixar isso bem nítido, que a revolta camponesa, que o movimento anabatista acabou, né, incomodando tanto o catolicismo, tanto a igreja católica, como também o próprio Martinho Lutero. Então a reação a essa revolta,
né, foi extremamente violenta por parte da nobreza. Eu lembro que Lutero, inclusive, havia inspirado os anabatistas, colocou-se muito forte contra a revolta, mostrando o seu conservadorismo político. Ou seja, que Lutero não era tão revolucionário assim, em termos políticos, né? Porque se assim fosse, teria ele apoiado o movimento anabatista, teria ele apoiado a revolta dos camponeses. Temos que despedaçá-los, degolá-los e apunhá-los em segredos e em público. E que os mantém todos os que possuem, os que possam matá-los. Estou fazendo aqui uma leitura, pessoal, das reações ao movimento camponês. Tá bom? Temos que despedaçá-los, degolá-los e apunhá-los, ou seja, massacrá-los em segredo e em público. E que os matem todos os que possam matá-los, como se mata um cão furioso. Por isso, caros senhores, ouvi-me e matais, degolai sem piedade, e se morrerdes, como serei ditosos, pois jamais poderei ter morte mais feliz. Então veja que a reação de Lutero e a reação da nobreza da Alemanha a essa revolta demonstra o perigo que viam na pregação que era de contestação, na pregação que era de igualdade do movimento anabatista. Então, como disse, o movimento anabatista, ele acabou unindo Lutero e Igreja Católica, né? Para vocês verem o tanto que era importante, ou que foi importante, o movimento anabatista, e ainda mais o quanto foi importante a revolta dos camponeses. A revolta dos camponeses, como disse, que teve a liderança de Bernhard Krantz, que foi filho de um balconista, e de um músico chamado de Albert Krantz, né? Bernhard teve formação superior, foi padre, foi também pastor, né? Então, a própria liderança de Bernhard Krantz acabou, né? E a sua participação no movimento anabatista, as suas pregações anabatistas, a sua inspiração da revolta dos camponeses, acabou fazendo com que ele fosse, né, torturado e levado até a morte, né, no mercado principal de Münster. Como foi, né, claro, uma das práticas, uma das pregações da Igreja Católica, né, de fazer com que todos aqueles que se opunham a ela fossem torturados, fossem mortos, inclusive na própria fogueira da Inquisição. Então, como um impedimento àqueles que se opunham à Igreja Católica, os corpos daqueles que se opunham a elas foram colocados, como do próprio Bernhard Krantz, líder da revolta dos camponeses, o seu corpo foi colocado em 3 gaiolas de ferro e pendurados na torre da igreja de Lambert. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Ampliem os seus estudos sobre os anabatistas, sobre a revolta camponesa, sobre como eles acabaram sendo vistos como oposicionistas pela própria Igreja Católica e também pelo próprio Martinho Lutero. Tá bom? Abraço virtual a todos e a todas.